Heróis, uma série americana de drama, fantasia e ficção científica de 2006. Hoje, nós vamos ver os 2 primeiros episódios que se chamam Gênesis e Não Olhe Pra Trás. Tudo começa com um homem que se chama Peter Petrelli. Ele estava na ponta de um prédio e pula de lá de cima, mas ao invés de cair, ele começou a voar. Só que logo em seguida, nós vemos que era tudo um sonho, e ele é acordado por uma mulher que se chama Simone. O Peter é enfermeiro e cuidava do pai dela nos momentos que ela não podia. Ele disse que estava um pouco assustado por conta do sonho que ele teve, mas não era nada demais. Ele até mesmo paquera ela um pouco e tenta chamar ela pra sair com ele, mas não funciona muito bem porque ela diz que tem um namorado. E depois da situação ficar um pouco esquisita, a cena corta pra um outro homem que se chama Mohinder. Ele é um professor na Índia e estava no meio de uma aula conversando com seus alunos sobre algumas teorias na hora errada. Mas o Mohinder não acredita nisso porque ele sabia que o seu pai tinha algumas teorias bem interessantes sobre os humanos que estavam prestes a ser mostradas para todo mundo. E ele ainda diz que o seu pai sabia que estava sendo seguido porque da última vez que eles conversaram, ele disse que estavam tentando roubar a pesquisa dele. Então no momento que o Mohinder entra na sua casa, ele começou a olhar um mapa com várias localizações marcadas. Mas aqui, ele escutou um barulho de um telefone tocando, e ele percebeu que tinha mais alguém ali. Então ele tirou uma foto do mapa e tirou uma marcação que tinha nele. Ele saiu dali o mais rápido possível. Dessa forma, a cena corta de novo, mas dessa vez nós vamos para Las Vegas, com uma mulher que se chama Nikki fazendo uma videochamada para algumas pessoas que pagavam para ver ela daquele jeito. E quando terminou, ela correu para ir ver o seu filho que se chama Micah, para levar ele para a escola. Mas quando eles estavam prestes para sair, 2 homens bateram na porta dela e ela saiu correndo pelos fundos. Então, ela foi para a escola com o moleque. Ela foi informada que o seu filho não iria mais poder ficar ali porque ela não tem o dinheiro para pagar. E ela saiu irritada desse lugar. Ela levou o Micah até a casa da sua amiga para que ela pudesse ir em casa para pegar algumas coisas e fugir. E ela disse para sua amiga que estava devendo 30 mil para a máfia e que os caras já estavam atrás dela. Ela voltou para casa para tentar pegar algumas coisas para fugir, mas os 2 homens conseguiram pegar ela e levaram ela para a garagem para que ela tirasse a roupa para eles. Mas eles começaram a brigar e a cena corta. Nós conhecemos uma jovem líder de torcida que se chama Claire Bennett. Ela estava com um amigo gravando e ela subiu em cima de uma estrutura de ferro e simplesmente pulou dali como se não fosse nada. E quando o amigo chega perto dela, ela estava toda quebrada, mas ela se conserta logo em seguida. Ela diz que essa tinha sido a sua 6ª tentativa de suicídio, mas nada acontecia. E quando ela estava indo embora com um amigo dela, ela passou por um trem que tinha desencarrilhado e ela decidiu testar essa habilidade nova dela e entrou dentro do trem em chamas para salvar uma pessoa e foi embora depois disso. Ela estava em casa com a sua mãe e ela enfiou a mão em um ralador e na tentativa de esconder que a mão dela estava toda cortada, ela disse para a mãe que gostaria de conhecer os seus pais verdadeiros. Então, as duas só se abraçaram. E agora, nós voltamos pro Peter. Ele estava indo até o seu irmão que se chama Nathan, e ele estava concorrendo a senador de Nova York. E o Peter começou a falar para ele que ele podia voar, mas de uma forma óbvia o Nathan não acredita nisso. Mas, enquanto eles conversavam, a mãe deles ligou. Ela disse que foi presa e precisava da ajuda deles. Mas enquanto eles estavam lá, o Nathan só se preocupa em como isso vai afetar a candidatura dele. Então o Peter mandou ele sair dali, que ele ficava com a mãe deles. O Mohinder, por outro lado, chegou até Nova York e ficou em um apartamento que era do pai dele para poder continuar as suas pesquisas. E nós vemos a Simone indo ver o seu namorado. O nome dele é Isaac e ele é um pintor e ele acredita que toda vez que ele fica chapado de drogas, ele conseguia pintar coisas que vão acontecer no futuro. E ele de fato pintou o trem que descarrilhou e outros eventos que estavam acontecendo. Agora, indo para o Japão, nós vemos um homem que se chama Hiro Nakamura. Ele acreditava que conseguia voltar no tempo, mas os seus amigos não acreditavam muito nisso. Então, ele foi com o seu amigo até um bar, onde tinha algumas pessoas cantando, mas depois ele acabou sendo expulso de lá por fazer bagunça. E no momento que o Hiro estava em um trem, ele fecha os olhos e é como se ele fosse teletransportado porque ele foi parar exatamente no meio de Nova York. Enquanto isso, a Simone foi desesperada pedir a ajuda do Peter para conseguir ajudar o Isaac. Dessa forma, os dois foram até ele, que já estava caído no chão tendo uma overdose. Enquanto ela chama os paramédicos, o Peter começou a olhar as pinturas dele, e tem um homem voando, que ele se identificou na hora.
Mas lá também tinha uma explosão muito grande no meio de Nova York. A cena corta pro Peter em cima do prédio. Ele ligou pro seu irmão ir encontrar ele. E quando Nathan chegou lá, o Peter simplesmente pulou do prédio. E quando ele estava prestes a cair, o Nathan voou e segurou ele no alto. Mas mesmo assim, o Peter ainda caiu no chão. Depois disso, nós vemos o Peter acordando no quarto de hotel. O Nathan estava do lado dele e diz que ele se jogou do prédio, mas ele caiu em algumas escadas e ficou desacordado. Então ele subiu lá e levou ele para o hospital. Mas o Peter insiste falando que não, que o Nathan tinha voado. Só que ele se recusava a falar que ele de fato voou. A mãe deles, depois de um tempo, foi lá conversar com ele e explicou algo bem importante. O pai deles, na verdade, tinha cometido suicídio. Isso aconteceu porque ele foi diagnosticado com uma desordem depressiva severa e não tinha muito como evitar isso. Ela diz que não contou pra ele porque ele era frágil e essa desordem pode ser passada pela genética, então ela não queria que o Peter soubesse disso. E ela diz que tudo começa com uma sensação de grandeza, e ela diz que se ele precisar de alguma coisa, ela vai estar ali pra ajudar ele, não importa o que seja. Agora, nós descobrimos algo muito interessante. O pai da Claire é o homem que estava na Índia, no apartamento do Mohinder. O nome dele é Noah Bennett. E ele conversa com a Claire porque ela estava querendo saber quem eram os pais de verdade dela. O Mohinder, por outro lado, chegou no apartamento do pai dele e tinha um cara ali dentro. O homem diz que estava apenas matando as baratas do apartamento, mas logo em seguida ele se mostrou estar ali para matar o Mohinder. Mas ele conseguiu correr para fora e a vizinha estava com uma arma apontada para eles. E ela percebeu que aquele homem não era nenhum dedetizador. O Mohinder descobriu que ela era amiga do seu pai. Ela não sabia que ele tinha morrido, mas o Mohinder aqui acabou descobrindo que o seu pai de fato conseguiu concluir a pesquisa dele e ele decidiu que iria continuar ela. Essa era uma pesquisa sobre essas anomalias que estavam acontecendo no mundo com as pessoas. O Hiro, por outro lado, viu algo bem interessante em uma banca. Era uma HQ dele mesmo mostrando que ele tinha chegado em Nova York. Era exatamente o que aconteceu com ele alguns minutos atrás. Então, ele resolveu ir atrás do autor, que era o Isaac. Mas chegando no apartamento dele, ele encontrou o Isaac no chão, com a cabeça cortada, sem o cérebro. O Hiro ainda pegou uma arma que tinha ali no chão, e logo em seguida a polícia chegou e levou ele preso. Lembram da Nick? Ela tinha sido atacada pelos caras da máfia. Pois é, ela simplesmente acordou do nada, com uma ligação do seu filho, pedindo pra ir buscar ele. E os caras da máfia estavam mortos, e ela não sabe como isso aconteceu. Quando ela estava indo buscar o seu filho, ela teve um apagão, e quando ela se deu conta, ela estava no meio da estrada com o seu carro. Ela tenta explicar para sua amiga, e quando ela volta para casa com o seu filho, ela diz para ele pegar algumas coisas que ela iria arrumar a garagem. Mas quando ela foi lá ver, estava tudo limpo, não tinha nada. Provavelmente essa limpeza aconteceu durante o apagão dela, que foram de 4 horas. Então quando ela entrou no carro com o moleque, ela viu que tinha uma mensagem para ela olhar o mapa que estava no porta-malas. E quando ela abriu lá dentro, estavam os 2 mortinhos da Silva. Ela já estava sem saber o que fazer nessa situação. E aqui, nós conhecemos mais um dos principais. O nome dele é Matt, ele era um policial e ele estava cuidando de um caso e ele começou a escutar uns pedidos de socorro na sua cabeça. Então, quando ele vai seguindo o som, ele encontra a filha do casal que foi morta nessa casa. Ela estava embaixo das escadas com muito medo. As detetives começaram a fazer perguntas de como ela sabia disso tudo, e ele disse que simplesmente escutou a menina. E depois disso, ele ainda disse que o Sylar matou aquelas pessoas. Só que a detetive, na hora, disse que apenas 6 pessoas sabiam desse nome, 6 pessoas que foram designadas para esse caso. Mas ele disse que escutou ela falando isso. E nesse momento ela prendeu ele porque o cara tava falando demais e ele não tinha essas informações para falar. Ele de fato estava conseguindo escutar os pensamentos das pessoas. Ou seja, ele é mais uma daquelas pessoas especiais. Voltando pra Nick, ela chegou ao ponto que estava marcado no mapa para enterrar esses 2 caras da máfia. E o Peter, por outro lado, pressionou ainda mais o seu irmão sobre voar. E quando ele se deu conta enquanto brigava com o Nathan, ele estava realmente fazendo isso. Ele estava voando. E as peças começaram a se encaixar, mas ninguém sabia do porquê essas pessoas estavam com poderes. Então na cena final, nós vemos o Hiro sendo interrogado. Ele diz para os policiais que ele se teletransportou para Nova York e que aconteceu ontem. Há pouco tempo ele estava conversando com o seu amigo,
Mas quando os policiais ligaram pro amigo dele, nós descobrimos que o Hiro já estava sumido há 5 semanas. E aqui ele percebeu que ele se teletransportou pro futuro. E foi mostrado no jornal que o Nathan ganhou a candidatura. Mas nesse momento, uma explosão gigantesca aconteceu no meio de Nova York e estava destruindo tudo que tinha pela frente. Então Hiro, de uma forma rápida, se concentrou e voltou para o exato ponto de onde ele estava antes de ir para Nova York, lá dentro daquele trem, há 5 semanas atrás. O que será que é essa explosão? E como eles vão conseguir impedir isso? Bom, vamos ver nos 2 próximos episódios.